Causei. Vai, corta. E aí, seus maratonistas? Eu tô aqui com o Lucas de novo. Eu acho que você já viu mais vídeos do Lucas do que de mim mesmo no canal. Tem 3 vídeos seus no canal, não é isso? 3, acho que 4 eu apareço de fundo assim, porque eu sou folgado. A gente vai falar de cinema, mais ou menos, hoje de novo. Então você vai clicar aqui pra ver o vídeo de cinema do Lucas, são 2. Na verdade, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a Netflix. Sim. A gente vai contar alguns segredos sobre a Netflix. Segredos da Netflix? Não são segredos, É. segredos entre aspas. Mas coisas sobre a Netflix eu acho que a gente não para pra pensar. Que a gente deixa passar, né, cara? Porque a Netflix talvez seja a empresa que mais tenha propaganda gratuita no mundo, né, cara? Que é impressionante. Se você aí na sua roda aí de rolê, de roda de maconha, roda de bar, com certeza você já falou. Oh, já viu na Netflix? Tem esse filme e tal, tem essa série. E Silvio Santos fez isso. Silvio Santos fez Mentira. isso. Opa, você não sabe disso? Não. O programa Silvio Santos, que é o Silvio Santos que apresenta o programa Silvio Santos, ele fala da Netflix, estava assistindo alguma série, a Bíblia, alguma bagulho assim muito estranho que só o Silvio Santos dava audiência. Eu tô vendo uma série muito boa. Qual? Já viu a série Bíblia? Netflix. Na Netflix? Netflix. Eu gosto das Se histórias. você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. E os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar para mim um mês de graça. Hey Silvio, I've been watching you. I know you want a free month of Netflix, but how about a free lifetime instead? Ah, é verdade, cara. isso faz tempo, pode crer. Mas de qualquer forma é a empresa que mais tem propaganda gratuita no mundo, né? Como que ela começou? A Netflix foi fundada em 97, cara. E o que a Netflix ela era uma empresa de locação de filmes que entregava via correio pra você. E ficava uma caralhada de dia, cara. Você pegava 2 filmes, ficava 10 dias com você, era muito barato, sabe? Eles tinham um acervo gigantesco, tinha filmes que você não encontrava em nenhum lugar nenhum. E a Netflix surgiu como isso, em 97. Porque quem é jovem aí não sabe como é que era alugar filme na locadora. Isso é triste. Não é triste, né? Não, muda. É o os choque, tempos mudam. é o choque de geração só. E aí, ela se transformou em stream em 2007, mas ela chegou ao Brasil só em 2011. Atualmente ela tem um pouco mais de 100 milhões Nossa, de isso é assinantes. assustador, cara. É assustador. Mais ou menos 51,9 milhões nos Estados Unidos e um pouco mais agora de 52 milhões no mundo inteiro. Inclusive conquistando o mercado europeu, Nossa. que é um dos mercados mais resistentes, né, nesse tipo de mudança, Sim. transformação. O maior mercado dela hoje é a É América Latina toda, né? Exato. O maior consumo, inclusive, né, na América Latina é o Brasil, como a gente está acostumado a ver em vários outros aspectos. Né? O Brasil realmente consome bastante essas novidades. Né? Ela tem um arsenal aí de mais de 25 mil filmes, contando episódios Isso é muita também. coisa. Né? No Brasil, muita isso. Coisa. Isso só no Brasil. Isso é muita coisa. Pensar em títulos, né? De títulos que estão colocados dentro da Netflix. Série, documentário, episódios também contam assim. Se a gente pensar no mundo inteiro, é mais de 1 milhão que você A falou. estimativa é 1 milhão, cara, que eles chegam pensando no mundo inteiro, né? É importante a gente lembrar que a gente fala a Netflix, porque a Netflix se define assim, né? A Netflix se define assim. Se você tem dúvida, olha isso aqui. Esse é um resumo, para você lembrar o que é Netflix, além daquilo que você consome. Fora esse resumo, eu vou tentar aprofundar um pouco agora sobre algumas questões importantes sobre a Netflix. A gente quer um pouco fazer uma crítica a esse processo todo, fazer uma análise mesmo de como isso funciona, para poder investigar, né, um pouco da Netflix, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, a Netflix, como a gente falou, ela começa como uma empresa de locação de filmes, ela se transforma numa empresa de streaming e a partir daí ela apresenta uma série de um catálogo mesmo. É a mesma coisa que ela fazia antes de forma física, mas agora está ali disponível a hora que você quiser, o dia que você quiser, na internet, etc, para você assistir os filmes. Essa é a origem, né, a grande tradição, digamos assim, daquilo que a Netflix é e como ela sempre se definiu. O que tem se transformado um pouco ao longo dos últimos anos, né? Porque a Netflix tem aí um grande pacote, né, de produções originais e uma pretensão de aumentar essa produção até o ano que vem. Como é que é isso aí? E seguindo isso daí até de uma forma progressista, se você parar pra pensar, né? Seguindo temas como uma das séries que mais populares, assim, que gerou um grande clamor quando foi cancelada, que foi o Sense8, Sim. né? Que busca aí temas mais sociais, assim, que dá pra gente chamar de diversidade, minorias, etc, né? Uhum. Então, ela teve essa liberdade por um momento que foi completamente liberal, né? Tipo, falando Sim. em termos políticos americanos, bem liberal mesmo, né? É um ponto positivo que mudou o mercado, né? É. Que daí eles têm um projeto para 2018 estarem com 50% do catálogo deles com produção original, cara. Isso. É um número surpreendente. Eu não sei como que isso vai se comparar com aquelas outros números que a gente falou agora. 25 mil títulos aqui, que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, se serão 50% disso, sabe? Isso. Ou se é 50% no modo geral, distribuição, do que eles fazem, distribuem. Isso é uma questão importante pra gente pensar, né? Porque uma das grandes críticas que se faz à Netflix atualmente é justamente
sair, né? Pouquíssimo, quase nada se sabe sobre como a Netflix mede o seu grau de audiência. Sim. As TVs são obrigadas a divulgar esses dados. No Brasil tem o Ibope, por exemplo, né, com o sistema que todo mundo tem acesso. A Netflix não tem essa divulgação. Não, eles nem informam. Então não se sabe exatamente como que a Netflix tem mede o seu acesso, mede a sua audiência, se é por número de clique, se é por tempo de visualização, se tem mais ou menos essa dimensão, como a gente fala agora, de número de assinantes. Isso é divulgado e é isso, né? É uma questão importante para a gente pensar, né? Por um lado, é uma proteção de mercado, a gente pensa lá protegendo o mercado, porque afinal ela domina esse mercado de streaming, mas por outro lado é uma ausência completa, total de transparência, né? A gente não tem uma análise muito séria e profunda sobre isso porque não existe mesmo, né? Não é divulgado. Que a gente levanta aquela questão, cara. Eu lembro que recentemente eu ouvi de algum marinho bastardo ou não sei, falando sobre que por dia, cara, no Brasil, por dia, 100 milhões de pessoas passam pela TV Globo. Passam pela Rede Globo. Cara, isso pra mim é um número absurdo. Você pensar que metade da população passa pela Rede Globo num dia, sabe? E é o mesmo número de assinantes que ela tem no mundo inteiro, tal, né? Não é a mesma coisa, não tem como a gente comparar uma empresa de 97, né, e de 2011 no Brasil, tal, não tem como comparar. Mas levanta um pouco dessa questão desse monopólio de informação, de conteúdo. Não sei se dá pra gente chamar monopólio de conteúdo que eles têm, né? Isso é uma questão que a gente tem que problematizar um pouco, Porque acaba surgindo um desinteresse, né? Você tá numa roda, você quer falar de um filme pra alguém, você quer divulgar um filme pra alguém, falar a respeito de um filme, você não tem Netflix. Aí praticamente morre o assunto. Ou alguém te fala de uma coisa e não é você quem falou isso, a pessoa não tem contato com a Netflix, que é coisa rara. Aí você pergunta, tem Netflix? Não. O seu interesse, cara, vai se diminuir de uma forma muito rápida, né? É muito importante a gente parar a pensar como a Netflix formou um hábito de consumo no Brasil, principalmente nas classes A, B e C, né? Enfim, a pergunta mais básica que a gente ouve sobre quando a gente vai falar sobre um novo título, um novo filme, uma nova série, enfim, é sempre essa, tem na Netflix? E a partir daí a conversa se desenvolve ou não, né? É muito importante a gente parar a pensar sobre isso, porque isso é uma forma de gerenciar o conteúdo, né? Uma forma de limitar o seu acesso, uma forma de limitar o seu conteúdo. Importante a gente pensar, porque existe algo na cultura popular no Brasil de que a TV manipula o seu pensamento. E atualmente a Netflix, ao produzir um conteúdo que é 100%, que é 50% autoral até 2018, não é mais apenas um catálogo que vai trazer filmes para você, etc. Ela tem essa característica um pouco hoje. A Netflix hoje, ela essa dimensão que ela tem. Exato, ela funciona hoje como um canal de TV. Como um outro canal de TV, que também não é acessível para todo mundo. A gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Porque a Netflix tem um pouco dessa ideia de democratização, que é um termo perigosíssimo, né? Democratização do acesso ao recurso audiovisual, mas isso não é acessível para todos, principalmente nos países da América Latina. Que a gente está falando num país, no Brasil, qual que é o número a porcentagem que você estava falando de pessoas que não têm acesso à internet? A gente estava pesquisando, o Brasil tem hoje mais ou menos 207 milhões de habitantes, né? E mais ou menos 15% desses habitantes aí não têm acesso à internet em casa. 32 milhões de casas que não têm acesso à internet. Exato. Então, falar em democratização aqui no Brasil e no restante da América Latina é algo perigoso. A gente está falando de hábitos de consumo, na verdade, é classe A, B e C. Por outro lado, ela tem um certo domínio na América Latina, né? Porque o acesso aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais concorrência. A gente tem valores muito acessíveis da Netflix, da Amazon, da HBO, né? Aquela Hulu, não sei como pronuncia. E vários outras possibilidades de acessar streamings, né? No Brasil nem tanto. Isso torna um pouco caro. Isso não é acessível. E aí aquilo que está fora da Netflix não existe. Não existe. E isso é um problema de distribuição no Brasil, que a gente tem que pensar um pouco também. Porque aquilo que está na Netflix é acessível de que forma também, por outro lado. Eu e o Lucas moramos no Sudeste, em São Paulo, no centro de São Paulo, na capital. Quer dizer, a gente tem acesso a uma série de coisas que a maioria das pessoas no Brasil não tem. E mesmo assim, às vezes é muito inacessível. Quer dizer, o cinema é muito caro. É importante falar quando você usa inacessível, a gente está falando inacessível só financeiramente. Inacessível que é a pessoa que mora numa cidade interior não tem acesso, literalmente, àquele tipo de filme. Exato. Não consegue alcançar. A pessoa que não tem Netflix, ela não tem acesso, não é só financeiramente. Não tem acesso que não chega à distribuição de internet tem que ser, senão você tem que fazer uma assinatura de internet via satélite, por exemplo. Né? É esse tipo de inacessibilidade que a gente está falando também. E aí quando a gente entra para a Netflix, é a mesma coisa, de outras formas, mas também isso acontece. De certa forma, há uma orientação de conteúdo. A gente não pode esquecer de que tem toda uma série de distribuição e cuidado com essa palavra democratização, etc. Mas a gente não pode esquecer e deixar de lado que continua sendo um produto que vem dos Estados Unidos,
que é uma produção de uma grande influência cultural na América Latina e no Brasil. É uma forma, sim, de dominação cultural, a gente não pode esquecer jamais disso, de onde isso vem. Tem uma coisa que eu estava conversando com você, quando a minha avó vem me visitar, ela vem lá da periferia de Guarulhos, ela vem para minha casa aqui no Bom Retiro, no centro de São Paulo, e ela traz uma porção de DVD, ela traz uma sacola cheia de DVD pirata. E um dia eu pensei, cara, em reino de Netflix, DVD pirata é democracia, cara. É democracia. Que é uma coisa que sumiu muito, cara. É até um outro ponto que a gente pode colocar, que há muitos anos atrás, não muitos anos, né, 5, 6 anos atrás, quando eu acompanhava mais esses canais do YouTube, ou esses sites mesmo que cuidavam de cultura pop em geral, para falar de música, série, quadrinhos, cinema, etc. Muitos desses não defendiam. Mas você fala, pô, não, baixei o torrent, não sei o quê. Era algo natural, como hoje é natural falar da Netflix. Exato, era assim. Né? E hoje acabam se tornando refém, de certa forma, de que não, pirataria é um crime do cara. Não, pirataria, cara, você tá louco, pirataria financia o tráfico. Porque afinal eles são patrocinados pelas, né, enfim, pra divulgar certos produtos. Torrent é uma realidade, pirataria é uma realidade. Você não vai falar que todo mundo tem acesso à porra do seu cinema, ao seu Kinoplex, sabe, ao seu cinema 4D. Ou um TV a cabo com, sei lá, 300 pau por mês, nem sei quanto, não vejo TV, mas... Então, porra, não tem como você não falar que a pirataria é um braço forte, tipo, que se torna até como uma certo tipo de resistência nisso tudo, né? A Netflix é um negócio de 75 bilhões... O valor de mercado dela tá 75 hoje, né? Que é isso. Nossa, eu lembro que a última vez que a gente conversou sobre isso era 60. Uma dívida bilionária ao mesmo tempo, também porque ela compra títulos e porque ela deve a longo prazo, enfim. Ela compra direitos de distribuição, né? Exato. Muitas séries que a gente acompanha por aqui que aparecem como original Netflix não são. Né? Acabam de passa em algum canal da televisão aberta ou fechada lá fora, né, nos Estados Unidos. E aqui é transmitido pra gente como a Netflix. Ela é que se torna distribuidora, né? Então um grande buraco assim que ela tem de dívida que ela tem é por causa disso. Inclusive dívidas a longo prazo de séries estão sendo produzidas ainda. Né? Sim. Eu acho que esse vídeo dá um panorama um pouco de como é que as coisas funcionam, né? De como a gente tem um hábito de consumo que tem muito a ver com, na verdade, algo que aparenta muito ser revolucionário, entre aspas, mas se torna um outro canal de TV, um outro veículo, né, para divulgar um conteúdo específico, divulgar uma ideia específica. Sim. É muito importante manter a crítica ativa nesse sentido, por isso que a gente está aqui hoje, porque é muito fácil, porque afinal é uma tradição de décadas falar em relação à Globo, etc, e outros canais de TV, mas é muito importante também a gente continuar sempre atento àquilo que é novo, e aquilo que é novo traz diversos elementos positivos que a gente destaca, e todo mundo destaca o tempo todo. É fácil falar bem da Netflix. Sim, importante que isso a gente até pode seguir pelo caminho de falar do próprio YouTube mesmo, né? Vocês trabalham com isso hoje, vocês sabem que, né, é uma coisa que aparece um conteúdo revolucionário e tal. A gente pode fazer um vídeo disso. Precisa fazer esse vídeo acontecer, né? E vamos continuar essa discussão, né? Por favor, não deixe de deixar o seu like no vídeo e comenta, porque ele é um cara que gosta muito. Eu faço questão de comentar todos os vídeos, porque a gente sempre acaba fazendo uma discussão nos comentários. Eu sempre respondo. Sim, é a única coisa que eu faço questão. Todos os comentários são respondidos, tá? Então vamos ampliar essa discussão, né? Porque é muito difícil a gente conseguir discutir tudo num vídeo curto como esse. E continue nos acompanhando nas redes sociais e tudo mais. É assim que você faz? Projeto Lucas Youtuber. Em breve o canal do Lucas vai ser divulgado aqui, inclusive. Mas não ser youtuber, me respeita. Nem eu sou, por favor. Não. É isso? Ok, então curte, compartilha, como o Lucas já disse, comenta aqui embaixo que eu respondo todos os comentários, siga a gente nas redes sociais e vamos ampliar a discussão aí pra gente poder falar sobre a Netflix, sobre a TV, sobre o audiovisual no Brasil, que é um problema sério. Em breve, sobre o YouTube. Sim. Eu não lembro, no começo do vídeo você falou... E aí, alguma coisa? A gente ficou só na piada? Falei maratonista. Você falou ou eu falei pra falar? Falei. Você lembra? Falou? Eu não lembro. Então, acho que eu que falei pra você falar, mas foi. E é isso, maratonista. Tchau.